Vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês aqui essa atividade que tem muita gente que está tendo dúvida. Deixa eu subir aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas... Bom, logo no início aqui, eu peço para vocês assistirem essa videoaula, né? Para vocês clicarem aqui, pôr no YouTube e assistir essa videoaula que explica. Bom, aqui nós vamos estudar, né, números decimais. Vamos iniciar então. Aqui eu tenho 10 moedas de 10 centavos. 10 moedas de 10 centavos é igual a R$1, certo? Se você peguem aí na sua casa, se vocês tiverem, por favor, 10 moedas de 10 centavos e uma de R$1. Se vocês tiverem, façam isso aí na sua casa, certo? Aí vamos ler o quadradinho aqui. 10 moedas de 10 centavos equivalem a uma moeda de R$1. Que representação fracionária e decimal posso usar para representar a relação entre uma moeda de 10 centavos e uma de R$1? Qual a fração nós podemos usar para representar uma moeda? Ai, esse meu celular tá horrível. Vamos lá. Que representação fracionária e decimal posso usar para representar uma moeda de 10 centavos em relação a uma moeda de R$1? Então, vamos lá. Eu tenho uma moeda de R$1, é um inteiro. E aqui eu tenho 10 moedas. Vamos contar as moedas? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mas não é 100, porque é 10 centavos, R$1. Então, aqui eu tenho R$1 dividido em 10 moedinhas de R$1. E aqui eu tenho R$1 inteiro. Se eu pegar essa moedinha aqui e tirar ela daqui, ela vai representar que parte de R$1? Qual é a fração que vai representar ela? Eu tenho 10 partes, que é R$1, e eu tiro uma. Ela vai ser o quê? 1/10 de R$1, certo? Qual é a fração que eu tenho que fazer para representar ela? Vamos descer mais um pouquinho. Vamos aqui. Quantas moedas de 10 centavos preciso para formar R$1? Quantas moedinhas nós precisamos para formar R$1? Peguem aí as suas moedinhas na sua casa e contem até que forme R$1. Aí vocês vão colocar aí quantas moedas vocês precisaram para formar R$1. Uma moeda de 10 centavos representa que parte de R$1? Eu acabei de falar, hein? Que parte uma moeda de R$1 representa, uma moeda de 10 centavos, desculpa, representa da moeda de R$1. Eu tenho 10 moedinhas que formam R$1. Eu tiro dela uma moedinha de 10 centavos, que parte ela forma? Que parte ela é da moedinha de R$1? Vamos lá. Que fração representa uma moeda de 10 centavos em relação a de R$1? Como lemos essa fração? Vamos ler aqui. Frações do real. Algumas moedas do nosso dinheiro correspondem a frações do real, que é o dinheiro, né? O real. Vamos entender melhor? Para isso, considere R$1 como unidade, certo? R$1, uma unidade. 50 centavos
de R$1 são 50 centavos. 50 centavos não, gente, desculpa, tá? É 50 centésimos, tá? 50 centésimos de R$1 são 50 centavos, ó. 50 centésimos de R$1 são 50 centavos. Podemos escrever, então, a fração assim. Se eu tenho 50 centavos de R$1, 50 centésimos de R$1, essa fração pode ficar assim, 50 centésimos de R$1. Ou escrito, né, no número decimal, na numeração decimal, 0,50, que quer dizer a mesma coisa, tá? 50 centésimos de R$1. 50 centésimos de R$1. Se trocarmos R$1 por moedas de 50, quantas moedas teremos? Se eu tenho R$1 e troco ela por moeda de 50 centavos, quantas moedas eu vou ter? O valor de uma moeda de 50 centavos corresponde a que fração de R$1? Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para trocar R$1? Vamos lá. Se eu tenho R$1 e 50 centavos é a metade de R$1, eu preciso de 2 moedinhas para R$1. 2 de 50 para formar R$1. Aí agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Se 50 centésimos é igual a 50 centavos, quanto é 10 centavos? 10 centavos de R$1 é 10 centésimos, que pode ser representado numa fração, 10 em cima e 100 embaixo, porque é 10 centésimos. No lugar de 50 aqui, seria, que é no lugar desses 50, deixa eu achar aqui, no lugar desses 50 aqui, tá vendo? Seria 10 centésimos e é representado como 0,10. Gente, eu acabei de explicar para vocês que uma moeda de 10 centavos, né? Ela é o centésimo, né? 10 centésimos do que? De R$1. Então, aqui, ó, uma moeda de 10 centavos representa que parte de R$1? Eu acabei de falar para vocês qual a parte que ela representa. Aqui, nós estamos perguntando assim, que fração representa... Deixa eu focar, foca isso. Que fração representa uma moeda de 10 centavos em relação a de R$1? Vamos lá, qual fração, né? Se eu tenho R$1, deixa eu ver se eu consigo... Tem um lapisinho aqui, deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Eu tenho R$1, né? Ah, não, quero escrever. Eu tenho R$1 e desse R$1, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Não. Eu tenho R$1. Deixa eu ver se eu digito aqui. Tenho R$1, certo? R$1.